Olá, boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. A professora Ana Paula, ela é doutora em ciência do solo e ela que vai falar um pouquinho pra gente sobre o bioma Pampa. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bom? Antes de tudo, acho que é importante a gente classificar o que é bioma. Tá. De uma forma bem simplificada, um bioma é um espaço geográfico que possui características, né, vínculos entre os seus sistemas naturais em comum. Então, é como se fosse uma delimitação em que nós conseguimos visualizar que os seus ecossistemas, né, as suas espécies, os seus potenciais de uso são relativamente vinculados, né, e nunca homogêneos, mas vinculados a ponto de nós conseguirmos delimitar esse espaço geograficamente. E o bioma Pampa, quais são as características dele? O bioma Pampa é um bioma que ele se caracteriza principalmente por ser um bioma de formações campestres predominantes, se caracteriza também pelo seu clima subtropical, né, pela sua posição na América do Sul e basicamente dentro do território brasileiro, e ser o único bioma que está dentro de um único estado brasileiro, mas que nós também compartilhamos com outros países da América Latina, a Argentina e o Uruguai. Então, essas são características básicas, né? Mas o Pampa, ele é muito lembrado e visto pela sua formação campestre e o tipo humano comum, né, e tradicional, que é o gaúcho do Pampa. Mas ele é muito mais diverso que isso, né? Nós temos formações florestais, formações savanoides. Dentro das formações campestres, a gente tem campos úmidos. Nós temos um tipo de formação que tem um nome muito peculiar, que é muito nosso, que são os banhados, né? Formações hidromórficas. E todas elas precisam ter um olhar específico. Todas elas apresentam potencialidades e fragilidades que precisam ser entendidas. Recentemente, os produtores aqui do estado precisaram fazer um cadastro ambiental rural. No período que eles fizeram esse cadastro, eles tinham que ter esse conhecimento da área, o que tinha dentro de cada propriedade. O CAR é uma ferramenta muito interessante de sintetizar informações e disponibilizar. Então, é uma ferramenta de síntese de informação que pode ajudar, colaborar a produzir políticas públicas, programas de desenvolvimento e de atenção às diferenças de forma regionalizada, né? Então, o CAR ele tem um potencial imenso, desde que seja valorizado, né, e que precisa ser entendido pela sociedade brasileira como uma ferramenta de desenvolvimento, de sustentabilidade e de produção de políticas públicas, né? Então, não precisa se ter medo do CAR, né, como foi veiculado bem no começo do CAR, né? Pelo contrário, é super importante. Na verdade, é uma declaração de tudo que se tem na área. Exatamente. E aí, com isso, você consegue acessar linhas de crédito, você consegue entender quais você, não apenas o proprietário, mas o Estado como um todo, a gestão como um todo, consegue priorizar linhas de adequação ambiental, de recuperação dos serviços ecossistêmicos. A gente está vivendo um momento de muito debate em relação às mudanças climáticas globais e um dos pontos cruciais é a produção de água, né? E onde essa água é produzida? Dentro das propriedades, onde se encontram os mananciais hídricos, as nascentes. Então, com essa informação espacializada e disponibilizada, nós conseguimos entender muito mais as necessidades da sociedade brasileira, das gerações futuras, em relação à conservação desses serviços ecossistêmicos. Falou de conservação, há uma grande preocupação, né, sobre a questão da preservação dessas áreas, por conta da degradação. Como é possível controlar e evitar isso? É preciso entender um pouquinho a diferença entre preservação e conservação. A preservação, ela tem um significado de manter um determinado sistema, espaço, ecossistema intocado. É uma forma de manter, né, esse sistema. E a conservação, ela prevê algum tipo de manejo. Ela não prevê a intocabilidade
do ecossistema ou da área. Possível cultivar, plantar. Sim, por exemplo, uma unidade de conservação, né, de uso de conservação integral, ela visa preservar, mas nós temos muito mais área que são propriedades, né, propriedades privadas, e é onde está o grosso das nossas áreas de preservação permanente, a grande área de matas ciliares, de nascentes, de campos, que precisam ser também visibilizados como área de preservação permanente, está nas propriedades, e isso é em todo o Brasil. Então, esse setor social, que é o produtor rural ou a empresa rural, ela precisa fazer essa adequação. E a partir da adequação, ela está fazendo a conservação. E essa conservação, ela é feita para as áreas de preservação permanente, né, as áreas que têm que se manter como áreas naturais, e também a conservação das áreas produtivas. Você tem que produzir de forma conservacionista, para que você não acabe chegando a um ponto de esgotamento da tua área produtiva e degradação, né, e possível abandono da área. Questão, então, de agressão ao meio ambiente, esse bioma, né, que a gente fala agora, tem a questão das queimadas e também do uso excessivo de agrotóxicos. De que maneira isso acaba impactando? As queimadas, elas são muito mais num aspecto cultural para o Pampa, né? Muito no sentido do produtor que queira fazer o que eles chamam, né, de afinar o campo, que é quando você passa um fogo controlado, mais ou menos controlado, e aquele campo rebrota, né? E em termos mais espontâneos, o Rio Grande do Sul registra mais queimas nas suas épocas, ou os anos que nós temos estiagem, né? Porque o Rio Grande do Sul não tem estação seca, né? Mas nós temos anos em que registramos estiagem, e aí o risco da queimada é maior. Professora, quero agradecer a todos os esclarecimentos, acredito que tirou muitas dúvidas de todos que estão em casa assistindo. Obrigada. Tá certo, eu que agradeço, é sempre uma satisfação quando nós da academia conseguimos conversar e interagir com os outros setores, né? Então, para nós é uma oportunidade muito grande, né? E claro que isso é bem mais complexo, mas a gente precisa passar isso para a sociedade de uma forma que ela compreenda a importância. É algo complexo, mas que você conseguiu traduzir muito bem aqui pra gente. Obrigada. Obrigada mesmo. A professora Ana Paula, ela é doutora em Ciência do Solo, como eu já tinha falado, e atua na UFSM de Santa Maria. Eu volto com você.